Eu criei essa maneira de conversar com vocês, de fazer os vídeos para vocês, porque o áudio às vezes se torna muito cansativo, entendeu? Então eu falei, vou criar essa maneira, que nem a gente estava fazendo daquele outro grupo, quem estava lá, que eu acho que dá para entender melhor, dá para me explicar melhor e vocês conversar melhor. Então vocês, quando tiver um tempinho, vocês vêm e assistem os vídeos. Eu tinha passado lá para vocês que a gente ia falar sobre leis naturais. Lá eu mandei bastante coisa sobre leis naturais, que são as leis que os homens, que as pessoas não conseguem alterar, são leis imutáveis, a não ser que a própria natureza venha e altere essa lei. E com a evolução dos planetas, a evolução do universo, de tudo evolui. Nada fica parado e é constante, tudo está no processo de evolução. Nosso corpo, a nossa alma, as coisas, mesmo as coisas materiais, elas vão se denegrindo, se acabando e se transformando. Um dia essa caneta não vai ser mais uma caneta, ela vai ser uma outra coisa, porque ela vai voltar para o universo de alguma forma, ela vai ser reciclada, então tudo está em constante evolução e mudança, tá? E isso, ele confronta a nossa psique, porque o confortável era que tudo ficasse parado, só que daí a gente ia enlouquecer. Só que tudo está em constante transformação, então nada está parado. E é muito difícil para nós, que temos um cérebro reptiliano, lidar com essa transformação. Isso gera na gente ansiedade, medo, insegurança. E o universo está em constante mudança. Só que tudo isso que gera, esse desconforto que gera na gente, faz com que aconteça o que com a gente? Se a gente pegar uma madeira e um martelo e começar a bater, e começar a bater de uma forma pensada, como se existisse uma grande sabedoria, aquilo não vai se transformando em alguma coisa? Dói, machuca a madeira. Claro que ela não sente dor, mas vocês estão entendendo. Machuca, mas ela não vai se lapidando. E essas constantes mudanças que existem no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa vida, isso vai fazendo com que a gente também se transforme. Não que a dor seja algo bom de sentir, mas a dor, a frustração, o medo, a angústia, tudo isso de alguma forma vai nos lapidando. Mas nós temos também, vamos colocar aí, algemas, escudos, coisas que fazem com que a gente nos proteja da dor, que tenta fazer com que a gente se impede, que mantém a gente assim, ó, parado. A gente não quer porque a gente tem medo do desconhecido. Mesmo que toda a verdade, ó o barulho, mesmo que toda a verdade esteja aqui, ó, dentro de nós, na nossa alma. Toda a verdade está aqui, mas ela está encoberta por várias camadas que a gente está se descobrindo. E nessas leis naturais, naturalmente, como tem que ser, acontecem essas transformações. Então, desde a hora que a gente acorda, que a gente desperta, até a hora que a gente dorme, durante o nosso processo físico, aqui é o meu trabalho, o telefone toca, eu tenho que parar, mas é o jeitinho que eu encontrei de passar para vocês. Então, assim, essas barreiras que o nosso inconsciente, o nosso ego, algumas defesas que a gente tem cria, atrasa um pouco a nossa evolução. E existe uma outra coisa também que atrasa muito a nossa evolução: as religiões, tá? Não são coisas ruins, as religiões não tem só aspecto ruim, elas ajudam muitas pessoas também, mas quando a gente fica muito alienado a alguma coisa, de alguma forma a gente também atrasa a nossa evolução. Nos estudos que a gente tem feito com o nosso grupo, um grupo de estudo que eu participo, vários outros grupos junto também já chegaram a essa conclusão, é de que as religiões atrasaram a evolução do nosso planeta, em média, pode ser até mais, 500 anos. Então hoje, moralmente, tecnologicamente, espiritualmente, era para nós estarmos 500 anos para frente, tá? Então tudo isso que a gente está vivendo hoje era para a gente ter, era para a humanidade ter passado há 500 anos atrás. Nós estaríamos um pouco mais à frente no grau evolutivo. Então isso atrasou muito. Por quê? Por causa dos dogmas. Os dogmas que as igrejas, que as religiões criaram.
E na maioria das vezes as religiões criaram esses dogmas para manter as pessoas sobre o seu domínio. Parece aula de história, mas não é aula de história não. Entendeu? As igrejas criaram dogmas, leis, questões baseadas talvez nas histórias da antiguidade de Jesus, mas todas elas foram para manter as pessoas sobre o seu domínio. Tanto que há muito tempo atrás existiu a Inquisição. O que era a Inquisição? Era a tortura daqueles que não compartilhavam da mesma fé. Se vocês lerem os livros da Ivone, ou assistir até algumas séries na Netflix, vocês vão ver na época em que a igreja católica, junto com a Catarina de Médici, naquela época, eles atacavam os agnósticos, que eram os evangélicos. Eles atacavam os evangélicos porque os evangélicos não compartilhavam da mesma fé da Igreja Católica. E muitos ignósticos, muitos deles morreram, foram a família inteira, igrejas inteiras. Tem uma série na Netflix que se chama Reinado. Na segunda temporada, no finalzinho da primeira, tem um episódio na Globoplay, gente, que eles falam disso. Então as pessoas estão orando e a religião evangélica, no seu princípio, ela era uma religião totalmente cristã, pura. Eles compartilhavam os ensinamentos de Cristo. Depois, claro, que como tudo foi se transformando e foi se deturpando. Tanto que hoje, na verdade, é mais um comércio, na verdade, mas nos seus princípios, nos seus primórdios, eles queriam sair do poder de Roma, eles queriam pregar o cristianismo vivo, as palavras de Deus viva. Então, olha como que tudo há uma transformação. Mas as leis naturais ninguém transforma e elas vão agindo. É como a água. Se a gente pegar e jogar a água ela vai transformando os lugares, ela vai... como aconteceu lá, infelizmente, uma tragédia em Brumadinho, que soltaram aquela represa de lama. Você viu como transformou tudo? A água ela não tem limite, ela não tem parada, né? E as leis naturais também não têm. Elas vão transformando tudo, claro, com eu acredito que a supervisão, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas por trás de tudo isso, que é Deus, mas vai transformando todo mundo. E nós também vamos ser transformados ao longo da caminhada. Já somos diferentes de um ano atrás e vamos cada dia ser mais diferente. Nas nossas próximas vivências na carne ou mesmo em espírito, nós continuamos evoluindo. É uma pergunta muito interessante. Quando a gente desencarna, a gente continua evoluindo. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre as leis naturais, tá? Eu quis explicar para vocês que não há o que a gente fazer. Todos nós vamos evoluir, todos nós estamos dentro desse caldeirão que essas leis regem, tá? O princípio e o objetivo, o princípio inicial e o objetivo final nós vamos saber daqui um longo tempo, mas a gente está nesse processo de aprendizado, mudança constante e conhecimento, tá bom? Então, esse foi a primeira parte sobre leis naturais. O próximo vídeo que eu vou colocar, que eu vou mandar para vocês, a gente vai falar, deixa eu só ver aqui, que a gente vai se aprofundar no segredo. Eu vou colocar por etapas, porque eu quero que vocês aprendam a ser um criador consciente, a atrair coisas para a sua vida. Eu quero que vocês aprendam a lidar com o contraste, os nãos, os eus, os karmas. E eu quero que vocês se coloquem frente a frente com o eu superior de vocês e desfaçam, retirem camadas que estão aí atrapalhando a evolução de vocês. É isso o que eu desejo com essas aulas, com esse curso, porque se eu não tivesse, desde muito pequena, estudado tudo isso, hoje eu acredito que eu seria muito diferente, eu estaria muito, muito atrás do que eu posso estar, ainda que eu sei que existem 1 milhão de anos-luz à frente do que eu preciso, do que eu quero, do que vai acontecer naturalmente comigo. Mas estudar, ter conhecimento é muito importante. Vocês podem deixar as perguntas no grupo do WhatsApp, tá bom? Quem não foi chegar por esse vídeo de outra maneira, que esse vídeo está sendo feito só para o grupo do WhatsApp, para uma forma que eu encontrei de compartilhar,
vocês podem deixar nos comentários que a hora que eu vier aqui eu respondo. Tá bom, gente? Então vamos pro próximo vídeo, daqui a pouco, o segredo.